Ô Celso, esse cansaço justifica? O que pesou? É cansaço ou postura? Não, eu acho que ajuda a explicar todo um contexto. Mas não foi só por isso. É que a coisa não fluiu mesmo. O futebol ontem do Palmeiras não fluiu. A gente fala da última bola na trave, podia falar da primeira. E, aliás, antes teve também uma grande defesa do Everton. Né? Se ele falha no gol, ele também fez uma defesa importante. E essa intensidade do adversário, eu acho que principalmente no Brasil, a gente deixa de ver méritos do adversário. Isso aconteceu com o Santos e LDU. A gente ficava perguntando por que o Santos não repetiu aqui o grande jogo que fez lá. Porque tinha um adversário muito bom. E o Libertad, eu concordo com o Cícero, eu gostei mais do jeito que o Libertad encarou o Palmeiras do que do jeito que o Racing encarou o Flamengo na sua casa. E o Racing tem mais camisa, Sim. tem até mais jogadores, mais time, mais experientes. E, no entanto, o Libertad jogou o jogo o tempo inteiro. Aqui não acredito que Mas vá o jogar, prof, né? Que ele não é louco nem nada, vai ficar o esperando. Racing, Mas eu acho que teve mérito do o Racing adversário, jogou a gente. primeira partida para sobreviver. O Racing jogou assim, eu quero estar vivo. O Libertad não, ele jogou assim, ó, se eu tenho alguma chance de ganhar o confronto é no primeiro jogo. Me parece que essa foi a postura aí, a diferença entre as duas equipes. Mas o Racing só sobreviveu naquela condição que o Cícero apontou, que para o Racing o 0-0 estaria bom, o Racing estaria fora. O Racing estaria fora com o 0-0. O Libertad não se... Eu gostei muito da atuação do Libertad. Eu acho que tem também um adversário do outro lado com mais méritos do que a gente enxergava antes. E o Palmeiras viu isso há tempo. Viu isso no primeiro jogo, fora. Então dá tempo até de corrigir postura e ter mais atenção aqui. Agora, essa questão física não é uma coisa que dependa do Palmeiras, né? Ao contrário do que acontece com lesões, a gente não tem um mapa sobre volta de Covid. Tudo isso é muito novo. É. Varia de organismo para organismo, varia de situação para situação, para número de jogadores que isso acontece, para setores do campo em que isso acontece. A gente não tem a jurisprudência disso aí. Jurisprudência de contusão a gente tem, de volta de Covid não. Então isso entra também na receita de tudo que atrapalhou o Palmeiras ontem. Não é só isso, mas é também isso. Ô Nicola, a gente tem aí o ranking do cansaço do Palmeiras, tá? Pelo menos de minutos jogados nas últimas 5 partidas. Isso tá pesando pro Palmeiras ou não? Ah, tá. Tá E o que pesando fazer para pros esses e para próximos os outros. jogos? Então, é o Palmeiras, Bruno, que apesar de ter um elenco reconhecidamente bom, passou a sofrer a partir do momento em que foi alvo do surto da Covid. Foi em meio a esse surto que o Palmeiras perdeu do Goiás, não perderia em condições normais. Foi em meio a tantas baixas e desfalques que o Palmeiras empatou com o Santos. Ele vinha numa sequência de vitórias espetacular, você vai lembrar, né? E aí colecionou uma derrota para o Goiás, um empate com o Santos e esse empate. Então, eu acho que o acúmulo de tudo, do surto da Covid, de lesões, de ausências por contusão e dessa mescla obrigatória que foi feita entre titulares e reservas, que o Palmeiras deixou de conseguir aquela sequência de vitórias, o que era também natural, né? Você perde 19 jogadores para uma sequência de campeonato e óbvio que você vai sofrer. O ponto é a partir de agora. Como é que o Palmeiras vai lidar? Por exemplo, com um resultado adverso. Não dá para tratar como adverso, mas tinha torcedor do Palmeiras que queria vitórias contra o Libertad e o América nos jogos de ida, para que pudesse eventualmente até dar uma poupada nas voltas, pensando no Campeonato Brasileiro. Na tua cabeça, você é o técnico Abel Ferreira. Você vai poupar no Brasileiro ou você vai entrar com força máxima no Brasileiro, imaginando que o jogo da terça-feira que vem contra o Libertad está assegurado? Não está assegurado. Então, se você precisar dar uma mesclada, provavelmente você vai mesclar no Campeonato Brasileiro, num campeonato em que o Palmeiras já está um pouquinho para trás dos adversários. Acho que era natural, diante de tantas baixas, de tantos desfalques. Mas vai obrigar o Palmeiras a tomar decisões, e aí o Campeonato Brasileiro pode ficar ainda mais distante. Tem uma coisa que é interessante, porque a tela e o cansaço ele é evidente entre os jogadores do Palmeiras, e a gente não pode negar isso, mas ao mesmo tempo, o melhor momento do Palmeiras no jogo foi ali talvez entre os minutos 85 e 95. Foram mais ou menos uns 10 minutos de pressão ali, não foi, o Biratã? Quando tem até aquela bola, aquela falta ali que o Lucas Lima cobra e quase marca. Mas antes daquela falta, o Palmeiras está pressionando. Então, quer dizer, você está sem perna, mas nos minutos finais você teve gás. Então, também não sei se explica todo esse resultado, como o Cícero estava falando.
Eu acho que isso se manifesta mais ao longo do jogo na falta de intensidade do time. E eu acho que o time até dá aquele gás final quando percebe que o jogo está acabando. Então faz naquele último esforço, percebe também que o Libertad já deu uma arrefecida no seu ritmo e o Palmeiras tenta vencer a partida. Mas a intensidade do jogo do Palmeiras foi menor o jogo inteiro. Não foi aquele Palmeiras que quando recuperava a bola saía com aquela velocidade, que marcava com tanto vigor como vinha marcando. Acho que nisso que a gente percebe mais uma dosagem física do time em campo. Acho que é no geral da partida. Nesse momento no final parece muito aquela coisa, vamos dar aquele último gás para ver se a gente de repente consegue. Né? E de fato o Palmeiras até faz minutos finais bons. Toma a bola na trave na falta, mas antes disso realmente o Palmeiras, não só a cobrança lá do Lucas Lima que o Martin Silva pegou, mas o Palmeiras chega a rondar bastante a área, consegue vários escanteios seguidos, tudo, né? Dá uma assustada ali no Libertad. Mas acho que onde se vê mais a queda física foi na falta de intensidade do time. E eu não acho que tenha sido só porque um pouco de salto alto até acho que pode ter sim, um pouco de autossuficiência. Mas eu acho que de repente o time não conseguiu manter simplesmente a intensidade que tinha antes. Contra o Bahia, todo mundo aqui tiraria o pé? Tiraria ou não? E aí? Um pouco, Eu não né? tiraria. Quero ver. Não, Eu não tiraria. Não, Não Cícero. time reserva, né? Não pelo seguinte, o Palmeiras tem a vantagem de jogar o segundo jogo em casa com uma vantagem do empate 0-0 e é melhor time do que o Libertad e não vai repetir a atuação que teve lá no Paraguai. Segundo, o jogo contra o Bahia é no Allianz Parque, não tem viagem no meio. Então você joga contra o Bahia em casa, pode descansar o domingo, a segunda, claro, descansar voltando a treinar levemente, aquela coisa de recuperar os jogadores que estão mais desgastados. Você tem aí praticamente domingo todo, segunda toda e quase que a terça toda. São 3 horas, são 72 horas de intervalo entre um jogo e outro, sem viagem no meio. O Palmeiras está se aproximando, está em ascensão no Campeonato Brasileiro. Para que você vai abrir mão do Campeonato Brasileiro, botar um time todo de garotos, arriscado a perder, e aí já está um pouco distante do líder, ficar realmente fora, quase que sem condições de brigar no Brasileiro, a não ser por Libertadores da América? Se você pode, nessa ascensão, ganhar do Bahia, esperar alguns tropeços lá na frente, como está acontecendo, estão acontecendo, os times da frente estão perdendo pontos que não se esperavam, e quem sabe em algumas rodadas, 4, 5 rodadas, você se aproximar, para ter chance aí nas últimas 3 rodadas do Brasileiro, brigar por título, quem sabe, ou se não por título, para muito próximo do título. Eu acho que as condições são favoráveis ao Palmeiras, essa coisa, se o Palmeiras tivesse uma viagem para Salvador no meio, tivesse em desvantagem contra o Libertad, tivesse que reverter a situação, aí é claro, bota o time de garotos, poupa todos os jogadores. Eu acho que contra o Bahia, o máximo que você pode fazer é tirar aqueles jogadores em que a fisiologia diga, ó, esse cara vai estourar o músculo, é aconselhado que não jogue, dá mais aí 96 horas de descanso. Fora isso, eu entrava com o máximo que pudesse colocar em campo de força máxima para não abandonar de vez o Campeonato Brasileiro, e que o Palmeiras está junto com o Grêmio em franca ascensão. A garotada do Palmeiras é uma garotada testada e aprovada, né? Quando a gente fala de garotada do Palmeiras, a gente não está falando de aparecer lá um nome que ninguém sabe quem é. A gente está falando de jogadores que, inclusive, no período mais pesado aí da Covid, entraram e seguraram o rojão, à exceção daquela derrota em Goiás, que eu considero ali já era a raspa do tacho mesmo, né? Um homem a menos. O Luiz Adriano tendo se machucado durante o jogo. O Palmeiras quase ganhando o jogo antes de perdê-lo. Acho desculpável aquela derrota. Mas fora isso, toda vez que o Palmeiras chamou os reservas, e no caso do Palmeiras, leia-se garotada testada e aprovada, eu acho que é uma condição muito boa. Não são os garotos desconhecidos e os garotos que nunca jogaram ou nunca jogaram juntos que a gente vê em outros times em que a gente faz essa proposta. Não, mas o prof... Garotada do Palmeiras hoje é confiável. Garotada, mas aí você está falando da garotada que é titular. A gente está falando do Veron, do Gabriel Menino, do Wesley, que era titular, já se contundiu, o Patrick de Paula, que também já se contundiu. Se a gente está falando em tirar o pé e usar a garotada, é usar Gabriel Silva, é usar Marcelo. Teves, Renan. É usar a garotada. Todos de uma vez. É isso que eu quis dizer, Bruno. É isso que eu quis dizer. Não. Dá uma mesclada em função, eu acho também da fisiologia. Eu teria o mapinha da fisiologia na mão. Tá.
Quem é que eu não posso usar? Quem é aqui que está na condição do sabendo usar não vai faltar? Então é aí que eu enxergo. Né? Tá. Uhum. Você também, Nicola? O Não, Nicola não vou com tiraria o força pé, eu máxima. conheço o Nicola. Eu tô mais, não, eu Ai. tô mais pro professor do que pro Cícero. Porque, cara, Libertadores é muito importante, né? Se você eventualmente é eliminado pelo Libertad na terça-feira, isso geraria enormes problemas para a sequência do trabalho. Eu faria o possível para ter 100% da força na partida de terça-feira. E colocaria para o confronto contra o Bahia em casa, no sábado, um time que tivesse qualidade. Seria uma mescla entre titulares e aqueles que podem ser titulares. Assim, o Palmeiras de ontem nem teve sua força máxima, né, Bruno? Porque ainda continua com problemas. Por exemplo, o Luiz Adriano ainda não voltou, você teve o Emerson Santos entre os titulares, enfim. Eu tentaria marcar ou montar um time com titulares e reservas, priorizando a terça-feira.